Apesar das grandes expectativas de sua mãe dominadora Diane, o aluno do último ano do ensino médio, Nick Powell, decide pular a formatura e ir para Londres participar de um programa de escrita. Nick se destaca na escola e é apaixonado por escrita criativa. Mas sua mãe impõe expectativas irreais sobre ele e mantém uma postura emocionalmente distante. O pai de Nick faleceu de forma abrupta há alguns anos, por isso mãe e filho têm um relacionamento conturbado. O filme começa com uma cena que parece ser uma grande celebração. Diane se levanta e diz que não foi fácil lidar com a morte do pai de Nick. Depois, comenta que criar um adolescente como ele foi gratificante, pois ele cresceu e se tornou um homem maravilhoso. Ela afirma que sabe que os dois se darão bem no futuro. Diane então levanta um brinde ao seu filho e lhe entrega um presente com seu nome gravado. "Me deixe orgulhosa, Nick", diz ela. Logo depois, Nick caminha até a mesa de comida, corta um pedaço do centro de um bolo de chocolate e leva sua fatia para a garagem com as próprias mãos. Lá, ele se senta ao lado de uma bancada de ferramentas e, de repente, aponta uma espingarda para o rosto. No entanto, tudo não passa de um sonho, e Nick acorda assustado na manhã seguinte. Diane preparou 2 ovos e bacon no formato de um rosto sorridente em uma bandeja. Enquanto lê o jornal, Nick pergunta se ela pensou sobre o programa de escrita em Londres. A mãe responde simplesmente que não precisa pensar nisso, pois Nick já sabe como ela se sente a respeito. Após o café da manhã, Nick sai de bicicleta para a escola. Na escola, Nick entrega uma redação em francês a Pete Egan, um colega de turma. Ele pergunta se Pete quer saber o que está escrito na redação, mas Pete responde que não vê necessidade de aprender francês. Nesse momento, uma garota se aproxima por trás e pergunta se ele vai à festa à noite. Nick responde que está ocupado e tem coisas a fazer. Pete Egan, outro aluno, é confrontado no banheiro por uma gangue de adolescentes liderada por Annie, que o acusa de pegar coisas sem pagar por elas. Os adolescentes o ameaçam com uma faca e Annie diz que vai cortar seu dedo se ele não entregar o dinheiro rapidamente. Ela sai do banheiro seguida por seu grupo. Na sala de aula, um garoto lê seu poema. Assim que ele termina, a professora pede que Nick recite o seu. Nick começa a falar e toda a classe parece hipnotizada por sua recitação, até que o toque do sino interrompe o momento. Nick então se aproxima do grupo de Annie para pagar o que seu amigo pegou. Ele coloca dinheiro na mesa e pergunta a Annie se é o suficiente. Ela diz para ele sumir dali. Quando está prestes a ir embora, Nick se inclina e sussurra no ouvido dela. E com certeza não foi algo bom. Ao se afastar da mesa, Annie fica furiosa e o ataca no refeitório. Os dois são levados para a sala do diretor. Ele pede que expliquem o que aconteceu e Nick, brincando, diz que Annie o acha atraente. O diretor pede que Annie vá para casa e diz a Nick que ele não deve perder tempo com pessoas como ela. Annie volta para seu apartamento e repreende sua mãe por não alimentar seu irmão mais novo, Victor. Ela ameaça a mãe para que levante do sofá enquanto o pai apenas observa. A mãe reclama com o pai, pedindo que ele diga algo, mas ele concorda com Annie, o que gera uma briga entre o casal. Annie vai para o quarto, coloca os fones de ouvido e verifica se o irmão está alimentado antes de se trancar. Mais tarde, naquela noite, Nick se encontra com Pete, que lhe entrega um pouco de dinheiro e pergunta sobre algumas traduções que a mãe de Nick pediu. Pete pergunta se ele vai à festa de Ava, mas Nick diz que não. Em seguida, entrega a Pete um livro, onde escondeu uma passagem aérea para Londres, onde poderá participar do programa de escrita. Desde a morte de seu pai, quando tinha 13 anos, Nick sente que sua mãe planejou cada detalhe de sua vida, o que o sufoca. Enquanto isso, Annie e seu namorado, Marcus Bohen, saem juntos. Ele arromba um carro e Annie, ao passar por uma loja com uma exposição de joias, quebra a vitrine e rouba um colar bonito. Eles fogem no carro roubado, enquanto a polícia os procura. Na manhã seguinte, Annie e Marcus discutem e ela decide ir embora. Marcus pede para ela deixar a bolsa com as joias roubadas, mas parece que Annie não confia nele. Isso o deixa irritado e ele acaba denunciando para as autoridades que ela tem roubado coisas na escola. Na escola, Pete está observando Annie em seu armário. Quando a polícia chega, eles arrombam o armário dela e encontram as joias roubadas. Annie liga para Marcus e conta que foi presa. Ele finge não saber de nada, enquanto ela afirma que sabe exatamente quem fez isso e que vai cuidar da situação. Enquanto isso, Nick e Pete estão voltando para casa de bicicleta, conversando sobre a viagem de Nick. Pete comenta que também gostaria de ir para Londres e se tornar uma estrela do cricket por lá. Nick, brincando, lembra a ele que ele não tem passaporte nem dinheiro para pagar a passagem. Depois, Nick se despede de Pete. Ao chegar em casa, a mãe de Nick informa que o voo dele foi remarcado. Nick tenta explicar a situação, mas sua mãe parece apenas desapontada e diz que sente como se estivesse vivendo com um estranho dentro de casa. Mais tarde, naquela noite, Pete é atacado por Annie e seu grupo. Sob pressão, ele acaba revelando que Nick está na festa de que todos estavam falando na escola. Na festa, Nick conhece uma garota e sugere que ela vá com ele para Londres no próximo voo, que partiria em 2 horas.
Enquanto eles estão se beijando, ela encontra um relógio novo no bolso dele e pergunta por que ele ainda está usando um relógio velho. Nick responde que foi um presente do pai. Depois, ele sai da festa para dar uma caminhada, mas logo percebe que um carro velho e maltratado está o seguindo. São Annie e sua gangue. Eles o cercam e começam a espancá-lo, enquanto Pete observa tudo de dentro do carro, implorando para que parem. Annie se aproxima de Nick e pergunta: "E agora? Quem é o quebrado?" Repetindo a frase sussurrada por ele na escola. Nick, sem hesitar, responde: "Você é!" Isso a deixa furiosa e ela o empurra para dentro de um lago. Quando o grupo verifica se ele ainda está respirando, percebem que não. Todos ficam apavorados e um deles diz que não vai para a cadeia. Por isso, Annie de repente recobra a consciência e diz que precisam tirar Nick dali. Eles pegam o corpo dele e o carregam para dentro da floresta. Durante o trajeto, o relógio de Nick cai no chão. O grupo então joga o corpo dele em um bueiro, cobre a entrada e vai embora. Annie decide ir até a casa de Marcus. Chegando lá, ela confessa que matou Nick e que precisa desesperadamente de uma história para encobrir o que aconteceu. Marcus tenta expulsá-la, alegando que não pode se envolver por causa de sua condicional. Percebendo que está sendo rejeitada, Annie passa a mão ensanguentada nos carros roubados que ele tem na garagem. Depois, ela vai até o rio e queima as roupas que estava usando. Na manhã seguinte, Nick aparece saindo de dentro dos arbustos e caminha até a estrada, aparentemente ileso. No entanto, ele logo percebe que ninguém consegue vê-lo ou ouvi-lo. Ele tenta chamar atenção, joga um livro em uma prateleira de sala de aula, mas ninguém reage. Antes de continuar a história, eu quero pedir humildemente que ajude o canal se inscrevendo e curtindo esse vídeo. Se você foi humilde e já fez isso, deixo aqui meu muito obrigado. E vamos voltar para a história. Nick está na sala do diretor quando ouve sua mãe falando ao telefone. Ele tenta se comunicar com ela, mas sua voz não parece ser ouvida. Desesperado, ele sai correndo da escola e é atropelado por um carro e depois por um caminhão. No entanto, ele sai ileso de ambos os acidentes, e ninguém ao redor parece perceber o que aconteceu. Enquanto isso, a polícia começa a investigar seu desaparecimento. Nick continua vagando pela cidade sem que ninguém note sua presença. Ele tenta dizer à sua mãe que está morto, mas ela não o escuta. Os detetives Kate Tunney e Brian Larson têm um encontro com Annie. Eles observam marcas de pneus perto da floresta e encontram uma peça quebrada de um carro no chão. Logo, os policiais ficam sabendo sobre a briga que ocorreu entre Annie e Nick e decidem ir até a casa dela para investigar mais a fundo. Ao chegarem, encontram Annie sentada no telhado. Eles perguntam sobre Nick, mas ela afirma que não sabe onde ele está. Os policiais dizem que caso saiba de algo, deve entrar em contato com eles. Enquanto isso, um grupo de buscas é formado para procurar por Nick na floresta. A mãe de Nick, angustiada, lê o diário de poesia do filho em seu quarto, enquanto um pássaro ferido pousa no corrimão da varanda. Nick percebe que há um pássaro vivo em seu ombro e o segura nas mãos. Ele percebe que deve estar vivo quando vê o pássaro no corrimão morrer lentamente, enquanto o que estava em sua mão desaparece. Ele tenta guiar a equipe de busca, tentando chamar a atenção dos cães farejadores, mas ninguém consegue percebê-lo. Ele até tenta implorar a Annie para ajudá-lo, mas ela não pode ouvi-lo. Enquanto isso, Pete está à beira de confessar a verdade sobre o que aconteceu com Nick. O detetive Larson visita a garagem de Marcus para investigar o roubo da joalheria, mas Marcus insiste que não estava envolvido. O detetive diz que sabe que Annie ligou para ele na noite do crime, e com isso, Marcus decide confrontar Pete e o questiona sobre o caso do desaparecimento de Nick. Eles voltam para a floresta, onde Nick foi visto pela última vez. Marcus reúne a gangue de Annie e informa que ela será chamada para confessar. Annie chama Pete e o convida a se juntar ao grupo, marcando um encontro no dia seguinte. Mas Marcus chega com ela sob a mira de uma arma. Ele manda Pete ir para casa. Annie pega a pistola e a aponta para sua própria barriga, desafiando Marcus a atirar nela. Annie consegue desarmar Marcus, mas a polícia chega, então ela aponta a arma para os policiais e começa a correr, apesar dos pedidos para que pare. Nick grita que eles vão pegá-la, mas Annie responde: "Nunca!" Depois de passar a noite no ginásio da escola, Annie vai até a casa de Nick. Lá, ela observa sua vida de perto, mexendo em seus pertences e tentando entender quem ele realmente era. Quando a mãe de Nick entra no quarto, Annie rapidamente joga as cinzas de um pequeno recipiente na palma da mão e foge para a floresta, indo até o lugar onde viu Nick pela última vez. No entanto, ao chegar lá, ele não está mais. Annie encontra um pacote de chiclete de nicotina, o que a leva até o novo esconderijo de Pete. Ele confessa que nem ele nem Nick a delataram. Determinada, Annie rastreia Marcus e o arrasta até uma beirada, apontando uma arma para sua cabeça. Após um confronto tenso, ambos acabam atirando um no outro. Ferida, Annie liga para o detetive Larson e diz que sabe onde Nick está. Enquanto isso, Pete tenta tirar a própria vida e Nick vê a alma de Pete ao lado dele enquanto ele morre.
No último momento, o pai de Pete chega e consegue salvá-lo antes que seja tarde demais. Nick é encontrado no rio e levado ao hospital. Apesar de seu ferimento de bala no abdômen, Annie luta para chegar até ele. Nick a guia pelos corredores do hospital e, por meio de Annie, finalmente consegue se comunicar com sua mãe. Quando o espírito de Nick retorna ao seu corpo, Annie fala com ele no quarto do hospital e deita ao seu lado. Pouco depois, ela desmaia. No final, um garotinho brinca com um avião de controle remoto perto de um lago. Nick observa preocupado, pois o menino diz que deveria ter trazido sua irmã, mas ela morreu. Nick sugere que enviem uma mensagem para ela. Eles escrevem "Oi, Annie" nas asas do avião antes de lançá-lo no ar. Obrigado por assistir até aqui e não esqueça de comentar o que você achou desse filme. Se quiser, você pode dar uma nota também, assim vou saber o quanto você gostou desse conteúdo. Assista esse resumo que está passando na tela. Tenho certeza que você vai gostar. Te vejo lá!